Hoje à noite eu vou estar conversando com os irmãos, trazendo uma mensagem que foi algo que nasceu no meu coração e pedindo, é lógico, a orientação de Deus para que também colocasse no meu coração algo que pudesse de fato estar conectado com aquilo que a gente vai estar conversando hoje à noite. Tem mais ou menos uns 21 dias, no máximo um mês, eu acredito que não faça nem um mês ainda, foi no mês de maio, eu recebi um convite, eu, pastor Delmésio também, para estarmos no momento de uma reunião dos Gideões, que fazem parte aqui dessa região. Hoje mesmo, que região é essa aqui nossa, dos Gideões? Recife Sudoeste. E ali foi um momento extremamente agradável. Foi um momento que, desde a hora que nós chegamos ali, a recepção, a forma como as pessoas nos trataram, um jeitinho carinhoso, uma atenção constante, algo que no outro dia eu agradeci a Cátia e ao Gimilson já no primeiro momento, mas no outro dia eu ainda estava comentando com Jacilene a forma carinhosa que as pessoas ali nos trataram. E ali naquele momento, eu conversando com o Gimilson, eu disse: Gimilson, no dia 12, eu vou estar exatamente contando uma história que diz respeito a esse material que os Gideões levam para tantos colégios, para tantos lugares, tantas localidades, para que as pessoas possam conhecer, dar um primeiro passo no que diz respeito à palavra de Deus. E para começar essa história, eu não me lembro exatamente a idade que eu tinha, se era 12 ou se era 13 anos de idade. Eu estudava no estadual de Bibiribe. E ali a gente recebeu a visita dos Gideões. E dentro do colégio teve, assim, eu não sei hoje como é que o pessoal dos Gideões fazem quando vão num colégio, mas eu me lembro, Gimilson e Cátia, de uma grande quantidade de Gideões que foram naquele dia no colégio para entregarem aquela literatura, né? O Novo Testamento e o livro de Salmos e de Provérbios, que vem junto desse livrinho que eu tenho certeza que a maioria dos irmãos aqui conhecem. E naquele momento eu estava na classe e eu tinha na minha mente, assim, uma dúvida muito grande com relação a Paulo, né? Ao apóstolo Paulo. E na hora que o Gideão me deu, né, eles estavam espalhados no colégio, em diversas outras classes, eu fiz um questionamento ali para aquele Gideão. Sabe por quê? Com 13 anos de idade, todos os dias pela manhã nós nos acordávamos de 15 para as 6 da manhã. E escutávamos no rádio que ficava do lado de casa um programa que tratava exatamente de questões evangélicas. Tocava uma musicazinha que o Sérgio já cantou aqui pra gente. Tu te lembra, Sérgio, da canção? Tá na hora de... Desperta, Brasil, Brasil. Tá na hora de acordar, de abençoar todo aquele que nele crê. Enfim, aquilo para mim era a coisa mais linda do mundo. Eu ficava todo dia de manhã escutando. E isso não era em casa não, viu? Era na casa da vizinha. A gente não tinha rádio em casa, né? Eu tenho 60 anos de idade, viu, minha gente? Há 50 anos atrás, as coisas não estavam tão fáceis como estão hoje. E ali, de repente, eu ficava escutando aquela canção e tinha a pessoa que ficava à frente do programa, João alguma coisa, acho que os mais antigos, Paulo Fidelis. Aí ele fazia toda uma mensagem, e aquilo dali tocava no meu coração. E certa feita ele falou de que Paulo tinha caído do cavalo. Ora, um menino com 12, 13 anos de idade, escutando uma mensagem de um camarada que cai do cavalo, que fica cego e que de repente aceita Jesus Cristo. Eu parei um pouco para pensar e disse assim: tem alguma coisa estranha dentro dessa história. Aquilo dali ficou durante um tempo martelando a minha cabeça, né? Eu tinha um entendimento, né? Eu escutava lá o Paulo Fidelis trazendo as mensagens e sempre falava, quando dizia a questão da queda, de pecado. Eu digo: mas esse camarada pecou? Não, ele simplesmente caiu do cavalo. E quem foi que derrubou ele do cavalo? Foi Deus. Aí a coisa complicou mais ainda. Aí naquele dia que eu recebi aquela bibliazinha,
Aí eu perguntei lá para o Gideão, né? A gente não tinha lá as condições financeiras muito favoráveis, e eu perguntei para o Gideão, onde é que essa história está aqui na Bíblia? Está lá no livro de Atos. E aí me mostrou exatamente aquele material ali na passagem. Aquela letrinha bem pequenininha, que naquele período eu conseguia fazer a leitura. Hoje, se você pegar aquele livrinho e me der para ler, mesmo de óculos, eu ainda vou ter dificuldade de fazer a leitura. Mas enfim, e aí comecei a observar, fazer a leitura do Novo Testamento, e depois, com o tempo, perguntando para uma outra pessoa dentro da minha classe, uma menina que tinha lá que era evangélica, da Assembleia de Deus, e que tinha mais ou menos a mesma idade que eu tinha, eu perguntei para ela, qual foi o último livro que o apóstolo Paulo havia escrito e deixado ali naquele contexto bíblico? Ela falou, é a segunda carta para Timóteo. Afinal de contas, naquele período, há 50 anos atrás, os crentes, de fato, eles se dedicavam no conhecimento da palavra de Deus, um pouco diferente daquilo que a gente tem visto hoje nos nossos dias. E aí eu fui ler a segunda epístola de Paulo a Timóteo, e fiquei constrangido com o final daquela história. O apóstolo Paulo, abandonado pelos seus amigos, trazendo para Timóteo uma informação, pedindo para que Marcos, se depois você for pegar lá o último capítulo de 2 Timóteo, você vai encontrar exatamente essa história. E ali naquela história mostrava Paulo que estava preso, escrevendo para alguém que ele tinha conduzido pelo caminho pastoral, e abandonado. E de quebra ainda tinha um tal de Alexandre lá, que tinha causado uma série de transtornos para a vida de Paulo. Eu digo, rapaz, me botaram exatamente o nome desse camarada que gerou todos esses problemas para Paulo. E Paulo dizendo para Timóteo, olha, Marcos tem sido importante, afinal de contas, depois, tudo aquilo que nós encontramos escrito ou descrito por Marcos, é algo que ele levanta em seu evangelho de informações de Pedro. E ali, naquele último capítulo, também ele fala da importância de Lucas na sua vida. E eu digo que esse camarada morreu decapitado. Onde é que estava Deus nesse contexto como um todo? Deus derruba o camarada do cavalo, faz com que o camarada perca tudo aquilo que ele tinha construído ao longo de toda a sua história. Afinal de contas, ele nasceu dentro de uma família que ofereceu para o apóstolo Paulo toda uma condição favorável de aprendizado daquilo que diz respeito ao Antigo Testamento. E todo aquele aprendizado que ele teve dedicado ao Senhor, ele peca de fato em perseguição aos cristãos, é derrubado do cavalo, porque Deus o chamou de alguma forma. E aí de repente ele não era o Filho de Deus, ele não era Jesus Cristo. Por que ele teve que sofrer todas aquelas coisas e no final de quebra ainda receber como recompensa o pescoço decapitado? Por mais que eu buscasse em algumas outras pessoas algum conhecimento voltado exatamente para que me trouxesse de alguma forma um alívio para o meu coração, eu não era evangélico, eu simplesmente tinha um conhecimento razoável da palavra, porque fazia aquelas leituras, porque lá em casa se ouvia, se prestava atenção no que diz respeito à palavra de Deus, mesmo que fosse no rádio da vizinha. No meu coração só veio tranquilidade quando eu li aquilo que eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias agora e fizessem comigo essa leitura. Quando eu li 1 Coríntios 15, 19. Quando eu li essa passagem, eu entendi não só toda a trajetória de Paulo, mas eu aprendi o que de fato é esperança. A palavra do Senhor nos ensina, ali em 1 Coríntios 15, 19, o seguinte: se nesta vida temos unicamente esperado em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos, sabe de quê? De lástima. Curva a tua cabeça, vamos orar nesse instante. Santo Deus, te agradecemos pela tua palavra, meu Pai, e te pedimos a tua condução e orientação
em tudo aquilo que nós estaremos tratando nessa noite. Que não eu, mas que tu fales, Senhor, aos nossos corações. Ali eu comecei a observar de que, na realidade, a esperança que Paulo tinha em seu coração não dizia respeito àquilo que ele estaria vivendo na terra, mas daquilo que ele estaria vivendo na ressurreição. E essa passagem me fez olhar toda uma trajetória, desde o momento em que Paulo caiu do cavalo, até o momento que ele teve um encontro com Jesus Cristo, não aqui, mas que de certo teve no paraíso. Enfim, eu aprendi que Paulo precisou cair do cavalo para viver na esperança que só Cristo Jesus pode me oferecer e pode te oferecer. E quero falar exatamente dentro dessa questão, de que muitas vezes nós ouvimos a queda, e ligamos tudo aquilo que diz respeito à queda, ao pecado, quando na realidade muitas vezes nós também caímos, para que a nossa esperança em Cristo Jesus possa ser de alguma forma restaurada. Passou o tempo, aquele livrinho que eu havia recebido e que de alguma forma me trouxe essas orientações, ele se desgastou. Em 1981 aconteceu aqui em Recife uma cheia, e naquela cheia eu saí da minha casa olhando para trás com os meus pais e com as minhas irmãs e vendo só o cume da nossa casa. Tudo que havia, tudo que tinha, tudo que nós tínhamos dentro de casa, geladeira, televisão, tudo que você possa imaginar, ou boiou ou ficou imerso. Inclusive, aquele livrinho que eu havia recebido lá atrás, quando eu tinha 12, 13 anos de idade, no colégio estadual de Bibiribe. Talvez algumas pessoas até conheçam esse colégio. Passou o tempo. Chegamos em 1984. Nesse período eu estava trabalhando numa empresa que fica no Cabo, que naquela época era chamada de Coperbo. Hoje eu não me lembro mais, né? Lanxess ou alguma coisa do gênero, não vou estar aqui fazendo a propaganda, mas continuam lá fabricando a matéria-prima para a gente fazer os pneus dos nossos carros e coisas que utilizem borracha. Lá é uma fábrica de borracha. E aí, em 1984, eu ganhei um outro livrinho. Ele está aqui. E aí você vai me perguntar, como é que você sabe, pastor, que esse livrinho foi de 1984? Porque tem nele a data da produção, que é de 1900. Está todo despedaçado, viu, minha gente? Vou contar a história dele daqui a pouco. Edição de Deixa eu separar aqui as partes. Edição de 1984. E tem aqui uma dedicação para quem? Em 1985, para Jacilene. Eu dei o livrinho para Jace. Eu não estou encontrando aqui, está em algum pedaço. Vê se Jace, depois está cheio de pedacinhos aqui. Em 1985 eu peguei aquele livrinho e dei para ela. Esse livrinho nunca foi utilizado por ela, porque eu dei para ela, mas fiquei comigo. Para onde eu ia, eu levava esse livrinho. Eu não tinha ainda professado a Jesus Cristo como meu Salvador. E naquele ano de 1984 em diante, eu já trabalhava nessa empresa, na Coperbo. E ali, muitas vezes, quando as pessoas tinham dúvidas com relação ao Evangelho, grupos de crentes que se reuniam ali dentro da fábrica, sabem quem é que eles chamavam para tirar dúvida? Um tal de pastor Toninho. Meu nome é Antônio Alexandre Duarte Silva. Lá, eu era conhecido como Alexandre, mas o Antônio virou um jargão por conta do pastor Toninho. E o pastor Toninho ia tirar a dúvida das pessoas
se utilizando desse livrinho. Eu, na realidade, passei um bom tempo ali, naquela empresa, ao ponto de terceirizar o laboratório, a área onde eu trabalhava. E em 1998, eu tinha muitas posses, mas não era submisso a Deus. Eu tinha automóveis, eu tinha terrenos, eu tinha um bom apartamento. Os meus filhos estudavam na melhor escola de Olinda, pelo menos dentro da nossa concepção que a gente procurou, e disse assim, não, o Imaculado é a melhor escola de Olinda, vamos colocar os nossos filhos para estudarem lá. Enfim, a gente tinha uma série de posses que vocês possam parar e imaginar, mas Deus não era o dono da minha vida. Aí sabe o que foi que ele fez? Ele me derrubou do cavalo. Ele me derrubou do cavalo, perdemos tudo. E dessa feita não foi por conta de uma cheia, de uma enchente. A gente foi morar num quarto, que era um quarto na casa da minha sogra. E durante todo aquele período, e não foi um período curto, eu tenho um currículo bem legal. E eu mandava o meu currículo para tudo quanto era lugar, e lugar nenhum aceitava. Cheguei ao ponto de ir em determinados lugares conversar, e no final das contas, depois que conversava, eu cheguei até a ouvir, pois você tem conhecimento demais para essa função que você está querendo ocupar. E em todos esses momentos, todas as noites, meu irmão, sábado, domingo, feriado, podia ser o que fosse, todas as noites, eu alimentava a minha família com uma Bíblia católica que a gente tinha, que era do meu sogro, desse tamanho. Uma outra Bíblia que nós tínhamos em casa, quando eu falo da Bíblia católica, é aquela Bíblia que tem livro de Macabeus e outras coisas que estão mais no cânon do momento deuterocanônico, né, que tem alguns outros livros que não fazem parte da nossa Bíblia. E tinha uma outra Bíblia que eu havia recebido, eu havia ganho essa Bíblia do pastor Francisco Dias, que vocês, em sua grande maioria, conhecem. E eu ficava ali junto com a minha família, num quarto, com todas as coisas que a gente conseguiu tirar do apartamento e colocar dentro do quarto, e toda noite eu lia esse livrinho para Robinho, para Harine, para Jace. A gente fechava a porta do quarto e ali eu alimentava a minha família com esperança. A gente tinha caído do cavalo. Dentro de casa, tinha as irmãs de Luciana que começaram a se aperceber de que toda noite a gente estava ali reunidos, estávamos conversando e comentando, lendo a palavra de Deus, e a gente não sabia nem orar direito. Mas de alguma forma, esse livro impactou. E Luciana, o que é que vocês fazem aí no quarto? A gente é de ler a palavra, mas tu nem conhece. Eu digo, a gente não precisa conhecer, basta ler. E ela também começou a participar desse momento que nós tínhamos ali juntos. Deus me derrubou do cavalo, mas não me deixou cego. Tem uma canção, conhece aquela canção Restitui, Sérgio? A gente tinha muitos planos, sonhos, tinha muitas coisas que estavam ali dentro dos nossos corações. A gente queria ver os nossos filhos estudando nas melhores faculdades. Eles hoje são formados para a glória de Deus. A gente queria comprar as melhores coisas para dar para os nossos filhos e para que nós também pudéssemos usufruir delas. E essa canção foi uma canção que marcou muito, porque todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, tudo aquilo que havia nos nossos corações,
se perdeu. E a gente dizia, restitui, Senhor, só que com um entendimento diferente, né? Porque a partir daquele instante, a gente começou a analisar, afinal de contas, Deus me derrubou do cavalo, mas não me deixou cego. A gente começou a se aperceber de que aquilo que Deus iria restituir-nos, não tinha nada a ver com tudo aquilo que nós tínhamos anteriormente de posse. Essa canção diz mais ou menos assim, vem cá, Sérgio, vem cá, vamos cantar. Se você quiser acompanhar-nos, fique à vontade. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto de quem já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto de quem já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas, sara-me e refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me E põe teu azeite em minha dor. restitui e leva-me às águas tranquilas, sara-me e refrigera minha alma, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. E aí o tempo foi passando. Eu já convertido, o Senhor começou a restituir a consciência, restituir as relações. Muito daquilo que nós tínhamos, de fato ficou no passado. Mas aquilo que havia acontecido, aquela queda que aconteceu, foi providência de Deus para quê? Para que eu enxergasse o novo caminho que o Senhor queria para mim. Muitas vezes você também tem caído do cavalo. Muitas vezes você tem se visto em determinadas situações que não foram provocadas por você. É o próprio Deus que gera
aquele momento na tua vida simplesmente para te reencaminhar, para que você possa se aproximar mais e mais dele. Em 2006, eu já era evangélico, estava trabalhando na empresa de um amigo, e nós tentávamos um serviço no HGE, que é o Hospital Geral do Estado de Alagoas. A gente fez uma amizade muito forte com a doutora Eliane, que era a encarregada, ela era a gerente lá do hospital. E aí, em determinado momento, eu e esse rapaz, conhecido do Gesiel Santana, nós estávamos ali em Maceió. E quando nós chegamos logo cedo no hospital, aí a doutora Eliane chegou para mim e para Santana, ela sabia que eu já tinha conversado algumas vezes com ela, de que eu era evangélico. E ela chegou para mim e disse assim: ô Alexandre, eu estou com uma turminha aí reunida, e eu tinha convidado um pastor daqui de Maceió para dar uma palavra, orar com esse pessoal. E o rapaz não veio. Você pode dar essa palavra lá para a turma? Eu digo, é lógico que sim, eu posso. E aí ela disse, vamos por aqui. Aí a gente começou a andar. Quem conhece o HGE sabe a imensidão que é aquele hospital. E quando nós fomos nos deslocando, a gente adentrou por algumas áreas, aí eu vi um corredor enorme, enorme, sei lá, mais de 30 metros de comprimento naquele corredor, e a gente andando, ela conversando, e eu, assim, pô, vamos lá, vamos conversar com o pessoal para dar uma palavra de incentivo, tá? Aquela coisa como um todo. Quando a gente chega lá, no final, aí tem aquela portinha, ela chega, a gente vai adentrar, quando pega naquela portinha que a gente abre, que passa na porta, era o auditório do HGE, cheio. Eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu vim fazer aqui? E ali naquele momento, Deus disse assim, usa o teu livrinho. Eu peguei o livrinho, abri o livrinho, minha gente, sem nem saber o que é que eu iria ler. E na hora que eu abro esse livrinho, usar a Bíblia, um livrão que eu ganhei de presente da minha diaconisa Gilsa. Eu abri nesse livrinho que eu não consigo mais enxergar as letras. Sabe aonde? No livro de Atos, capítulo 22. Isso não é coincidência. Quando eu fui ler, eu li a partir do verso 6. Isso não é coincidência. Ora, aconteceu que indo eu já a caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu. Minutinho. Pode? E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem és, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Até o verso 9, Sérgio. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. E eu perguntei para o pessoal, quem é que está comigo? Falei exatamente das questões de que nas nossas vidas a gente vai ter queda. Falei de que muitas vezes a gente se sente no chão quando a gente vê alguém doente dentro da nossa família, que dirá dentro de um hospital.
falei de que a luz do Senhor era com aquelas pessoas que ali estavam. E no final das contas, até conversão aconteceu no auditório daquele hospital. Aleluia. Entendi que mesmo sendo crente, e apesar de achar de que não estava cego, eu estava cego ainda para algumas coisas. Minha esposa e minha filha já haviam me mandado fazer seminário, e eu, como Paulo, estava perseguindo a mim mesmo, e Deus me perseguindo com esse livrinho. E mostrando o caminho. Naquele momento que eu entrei ali, naquele auditório, eu me senti como essa passagem. Eu disse assim, poxa, o Senhor me derrubou. Que queda, o que é que eu vou fazer aqui? Médicos, enfermeiros, pessoas curiosas. E de repente, quando tudo aquilo ali finalizou, Deus havia me honrado, mas mais do que isso, colocado na minha mente, vá estudar no seminário. Eu voltei decidido e comecei a fazer o seminário. Já com uma Bíblia. O livrinho não se apartava, ele está assim desse jeito, por uso. Gemilson já disse até que vai dar uma geral nele. Para a gente passar mais um tempo, né, Gemilson, utilizando. Muitas quedas, muitos ajustes de caminho. Para finalizar, as minhas muitas histórias com essa Bíblia, ofertada pelos Gideões, eu quero deixar com vocês a última experiência vivida, quando mais uma vez esse livrinho fez uma diferença muito grande na minha vida e na vida daquelas pessoas que escutaram aquela mensagem naquele dia. Eu estava indo pegar a minha irmã na UTI do Hospital Oswaldo Cruz. Alguns dos nossos irmãos conhecem aí os problemas que a Fátima ela tem. Ela se converteu inclusive aqui na Igreja Batista em Afogados. Uma pessoa totalmente consciente da palavra, mas que tinha um coração duro até um determinado momento, e ela veio aqui, entregou a vida dela para Jesus. E ela tem um problema muito sério até hoje, de uma doença nos ossos. E ela foi para o Hospital Oswaldo Cruz e bateu direto lá dentro da UTI. Aí fizeram todo o acompanhamento, daí ela passou lá, não acredito que quase um mês, né, Jace? Lá hospitalizada. Na hora de sair da UTI para ir para uma enfermaria, não havia leito na enfermaria. E ela teve que ficar até o momento de receber alta no Oswaldo Cruz, na UTI. E aí quando o pessoal avisou para a gente que ela estava de alta, aí a gente foi lá, eu e Jace. Eu entrei para pegar a minha irmã em 5 minutos. 1h30 depois, estava já se lendo lá no carro. O que foi que aconteceu? Que ele não sai de lá de dentro. Eu entrei ali na enfermaria, já contei outras vezes aqui para algumas pessoas nessa história. E dentro da enfermaria, haviam 6 leitos. Um leito estava a minha irmã, que estava desocupando, já com a bolsa dela lá pronta. No leito da minha esquerda, lá no cantinho, tinha uma moça lá que estava hospitalizada, evangélica. E havia, entre a minha irmã e essa menina que estava ali assentada à esquerda, uma pessoa e mais 3 outras do meu lado direito. Uma delas, que estava do meu lado direito, gemendo, ela estava gemendo. Ela disse para mim, olha, Fátima disse que você, nessa época eu já estava fazendo seminário, e você é seminarista. Você pode dar uma palavra aqui para a gente?
E aí naquele momento, né, eu já tinha uma certa consciência e entendi de que quem estava se sentindo caído do cavalo e que precisava ser alimentadas por esperança, eram exatamente aquelas pessoas que estavam ali naquela UTI. Abri o meu livrinho, já sabendo, o Senhor já estava ali dizendo para mim, abre em Romanos 8 e lê de 22 a 26. Aí se você quiser abrir e me acompanhar, você vai entender o quanto Deus usa a quem quer ser usado. Por mais desgastado que você esteja, o Senhor quer te usar. Por mais em pedaços que você esteja, o Senhor quer te usar. Por mais que você tenha sofrido ao longo da tua história, e que muitas vezes tenha se sentido de fato caído do cavalo, o Senhor quer te utilizar e te mostrar, como eu li lá em Paulo, de que tudo aquilo que diz respeito à nossa esperança aqui na terra, ela é infundada quando nós temos nas nossas consciências a certeza de que tudo aquilo que já está preparado para o bem daqueles que amam a Deus, está a nos aguardar. E ali no livro de Romanos 8:22, com aquela menina que estava ali à minha direita gemendo, eu li o seguinte para aquelas pessoas: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, nós, eu e você, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a retenção do nosso corpo. Ora, eu dentro de uma UTI, com pessoas doentes, com pessoas que estavam ali, precisando também serem alimentadas por esperança, nada melhor do que essa palavra que Deus colocou naquela hora no meu coração. Aquela mulher parou de gemer e começou a prestar atenção no que eu estava falando. Então, quando eu disse, porque em esperança fomos salvos, ela começou a chorar. Mas não de dor. E aí eu perguntei para ela, você é evangélica? Ela disse que não. Na hora que ela disse que não era evangélica, as outras duas que estavam ali, da minha direita, disseram, eu também não sou. E aquela que estava entre a minha irmã e aquela outra menina da esquerda disse, eu também não sou. Aí eu disse, Deus está querendo falar ao coração destas que aqui estão. E aí eu continuei. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como é que esperará? Ora, já está aqui, não tem mais esperança. Enquanto que Jesus Cristo é aquilo que continua alimentando os nossos corações, na nossa esperança de vê-lo pessoalmente. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ali eu perguntei, você quer receber esse Espírito? E aquela menina que estava gemendo disse sim. As outras duas que estavam do lado dela disseram, eu também quero receber a Cristo. Aquela outra que estava à esquerda, ela disse, eu também quero receber a Cristo. Aquela UTI virou uma igreja. Um momento ímpar, de tantos outros momentos que Deus já me oportunizou,
viver ao longo da minha história. Enfim, não reclame quando Deus te derrubar dos cavalos que nós temos montado ao longo das nossas histórias. Creia, existe esperança. Ainda que na terra, ainda aqui, nesse momento terreno, ainda existe esperança aqui. Mas a nossa maior esperança está no porvir, em Cristo Jesus.